Boa noite. Em instantes daremos início à live de hoje. Vamos aguardar aqui a entrada de vocês para fazer a nossa saudação oficial. Muito bem. Opa, Fernando chegou. Boa noite, Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo à live de hoje. Em instantes daremos início a ela. Quero agradecer àqueles que já estão conosco e àqueles que estarão no decorrer dessa live. O Júnior Chaves entrou aqui também. Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo. Ótimo. Muito bem. Vamos fazer aqui então a nossa saudação oficial. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à escola chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e atuo como profissional junto ao meio equestre desde 1984. Estamos aqui recebendo a Cris. Opa, tudo bom, Cris? Boa noite, Cris. É uma satisfação tê-la conosco, viu? Muito obrigado pela sua presença. A live de hoje será o episódio número 8 do projeto Cavalo Nota 10 e trata-se de uma live interativa, na qual nós respondemos perguntas do nosso público, ok? Por isso mesmo, não deixe de nos enviar perguntas, dúvidas, pedidos de esclarecimento, porque vocês vão nos ajudar a alimentar as lives. A Adri acabou de entrar também, o Sidney, sejam todos bem-vindos. Eu peço também para que vocês não esqueçam de nos dar aí o like. A importância do like é que as redes sociais entendem que quanto mais likes nós recebemos, mais relevante é o conteúdo. E assim a sua disseminação aumenta. E nós podemos contribuir com as nossas mensagens junto a um número maior de pessoas. Leonel Juanico Castro, o meu bom amigo uruguaio. Seja bem-vindo, Leonel. Boa noite. Esteja conosco, viu? Outra coisa que é importante dizer é que a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos, as nossas lives, não se inscrevem no nosso canal. E é importante a inscrição de vocês porque nós ficamos estimulados a produzir mais conteúdo, não é? E também porque vocês se inscrevendo e clicando no sininho, vocês vão ser informados sobre as nossas notificações sempre que elas ocorrerem. E nós temos feito publicações com muita frequência, praticamente todos os dias, ok? O Gilson entrando aqui. Boa noite, Gilson. Obrigado por estar conosco também. Bom, como eu disse, a live será interativa. Eu vou responder algumas perguntas, inclusive do nosso amigo Leonel, que está aqui conosco. Ele nos mandou uma pergunta interessantíssima. Eu vou começar pela do Rodolfo, que também tem o sobrenome Castro, assim como o Leonel e como eu. Não é? Eu me chamo Paulo Guilhom de Castro. Muito bem. Cacau entrando aqui. Pessoal, Emílio. Sejam todos bem-vindos, viu, amigos? Bom, então vamos iniciar aqui. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, vocês podem fazer. Eu vou concluir aqui as perguntas que eu já tenho registradas para responder. E se sobrar tempo, eu respondo a de vocês, tá ok? Muito bem. Então, chegando mais o pessoal aqui, muito obrigado, muito obrigado. Ótimo. Bom, então vamos aqui à primeira pergunta enviada a nós pelo Rodolfo Castro, ok? Ele pergunta o seguinte: qual é a causa da ranilha profunda? Ranilha é aquela estrutura que os cavalos têm na base, aqui na sua sola, na sola do casco. Não é? Nós já explicamos em outras lives a função da ranilha. Não faremos isso hoje. E quero lembrar a vocês, olha a Sandra entrando aí, muito obrigado, Sandra, esteja conosco, bem-vinda. Lembrar a vocês que os cascos são estruturas que fazem contribuições importantíssimas para o equilíbrio orgânico do cavalo. Elas atuam como bombas auxiliares ao coração para manter a normalidade do fluxo sanguíneo no organismo desses animais. Nós temos oferecido várias contribuições sobre podologia nos vídeos publicados tanto aqui quanto no nosso canal no YouTube, que tem o mesmo nome, a Escola Chamada Cavalo.
E lá, se vocês conferirem, vocês vão encontrar muita informação, inclusive sobre a biopodologia, que foi um conceito que eu criei no ano de 2000, mostrando que a participação dos cascos no organismo do cavalo tem uma função biológica fundamental. Então não deixem de conferir esses vídeos, ok? Olha a Dani, veterinária, chegando. Obrigado, Dani. Ao Leilson, meu amigo Leilson. Tudo bom, Leilson? Obrigado por estar conosco aqui, viu? Bom, então, voltando à pergunta do Rodolfo, ele perguntou qual é a causa da ranilha profunda, quando a ranilha vai se aprofundando no casco, o que não é normal. O normal é que ela esteja um pouco abaixo do plano da sola, mas não profunda. Ela precisa estar próxima, para que o casco, ao fazer um movimento de expansão, ela aproxime do chão para absorver o impacto e transmiti-lo através das barras, que são estruturas que compõem o casco, para o contorno do casco. O Júnior Chaves aqui, opa, está dizendo aqui, boa noite, professor, um prazer ouvir suas palestras. Prazer é nosso, Júnior. Muito obrigado por estar aqui, viu? Bom, então, qual seria a causa, as causas da ranilha profunda? Vamos citar aqui algumas para que vocês tenham aí esse referencial. A primeira delas é a ausência das barras. O casco é uma estrutura que não termina nos talões. E a muralha do casco faz duas reentrâncias para dentro da sola, lateralmente à ranilha. Ok? O casco termina no final das barras. E as barras têm função de viga de sustentação, para oferecer ao casco a possibilidade dos movimentos de expansão, quando o cavalo se apoia sobre ele ao se locomover, e como ponte de transmissão do impacto, que é absorvido pela ranilha e transmitido pelas barras por todo o casco. Então, se nós extirparmos as barras no momento de uma intervenção podológica do casqueamento, com a rineta, eu retiro a barra, o que muitas pessoas fazem, o casco perde a viga de sustentação que vai favorecer o seu movimento de expansão quando o peso for dirigido sobre ele, o peso do locomotor. Então, se ele não tem as barras, ao invés de ele fazer um movimento de expansão, o peso chegando a ele, ele faz um movimento de contração. Ele começa a fechar. Os bulbos, os talões e os bulbos começam a se estreitar, fechando o casco. E esse efeito de fechamento do casco resulta num aprofundamento da ranilha. A ranilha vai aprofundando no casco. Ok? Então, a ausência das barras é uma das causas principais do aprofundamento da ranilha. Ferraduras apertadas também. O que nós chamamos de ferraduras apertadas? É aquelas que ficam rente à muralha do casco. É desejável que nós deixemos um pequeno espaço, chamado sobrepasse, para que o casco, ao fazer esses movimentos de expansão, ele vá ocupando a ferradura. Quando nós colocamos a ferradura muito apertada, o casco não consegue fazer esse movimento de expansão, devido ao aperto da ferradura. Ele não tem área de expansão. Ok? Então isso prejudica os movimentos expansivos, mesmo com a ferradura. É óbvio que o cavalo que está usando ferraduras tem esse movimento de expansão do casco mais limitado do que um cavalo que não esteja ferrageado. Mas há um pequeno movimento de expansão também, quando o cavalo está usando ferradura. Por isso nós não devemos colocar a ferradura muito justa, muito apertada. Olha o Rodolfo chegando aí, muito bem, Rodolfo. Rodolfo Castro, estou aqui respondendo a sua pergunta, viu, Rodolfo? Bom, outra questão que contribui para o aprofundamento da ranilha. A pouca movimentação dos cascos. O cavalo que fica muito tempo em regimes de confinamento, o casco, obviamente, devido à ausência de movimentação do cavalo, vai fazer poucos movimentos. A Isabela entrando. Isabela, boa noite, seja bem-vinda. Fique conosco, por favor. Para que o casco realize as suas funções, e são várias, ele precisa realizar os movimentos de expansão e contração. O cavalo ficando em regime de confinamento intensivo, mesmo estando sem ferraduras, os movimentos de expansão e contração acontecerão poucas vezes, porque o cavalo não está se movimentando. E essa ausência de movimentação impede a expansão do casco. Então, um cavalo que fica muito tempo parado, o casco vai crescendo e a ranilha vai aprofundando, por falta de expansão do casco. Entenderam?
É preciso que o casco tenha liberdade de movimento e realize essa expansão com muita frequência para que a ranilha não aprofunde. Não é? Então são alguns fatores que contribuem para o aprofundamento da ranilha, ok? Depois nós podemos fazer uma live aprofundando detalhes sobre essa questão das estruturas que são fundamentais para o casco, para o seu bom funcionamento, e como nós devemos fazer para preservá-las, para que o cavalo seja bem servido através do funcionamento adequado dessas estruturas, ok? Bom, o Leonel está falando que os ferradores muitas vezes ajustam a ferradura, fazem que ela fique bem justa, com medo de que elas sejam arrancadas, para o cavalo não pisar na beiradinha da ferradura. É verdade, eu concordo com o Leonel. Mas é um medo infundado, porque se nós começarmos a trabalhar corretamente no casco, realizando os seus balanceamentos no sentido antero-posterior e látero-medial, o cavalo agora vai começar a realizar um processo de sustentação e locomoção mais adequados e dificilmente vai correr o risco de se pisar, de pisar na outra ferradura, ok? Muitas vezes essa ocorrência está relacionada com desbalanceamentos dos cascos, principalmente os lateromediais, ok? Muita gente chegando aqui, Elair, tudo bom, Elair? O Pedro, sejam todos bem-vindos. O Rodolfo, além de fazer essa pergunta, qual a causa do aprofundamento da ranilha, ele também fez outra pergunta que eu agora vou responder. Ele disse assim, foi um comentário, né? O meu cavalo fica ansioso quando retorna para casa, ao ser montado. Ele fica apressado, muitas vezes pesando nas rédeas. O que eu devo fazer para corrigir esse tipo de comportamento? Bom, então vamos entender esse comportamento do cavalo. Por que o cavalo, quando está voltando para casa, fica ansioso, fica apressado, quer acelerar, não é? Porque nós permitimos que ele faça isso nas primeiras vezes que nós vamos com ele para o exterior. O exterior são aquelas cavalgadas fora dos ambientes de treinamento ali da pista, do redondel, né? Nós pegamos estradas ou campos e vamos cavalgar com o cavalo. Geralmente, quando o cavalo percebe que está voltando, porque ele tem um sentido de orientação que dá a ele essa noção de estar retornando, ele tende a querer voltar mais rápido para casa. Isso é natural nos cavalos. Mas nós precisamos educar o cavalo. Como é que eu devo fazer as primeiras vezes que o cavalo vai ao exterior para que ele não aprenda isso? Se ele quer voltar rápido, eu devo colocá-lo ao passo, acalmar o cavalo, para que ele aprenda a voltar calmamente. Ele não pode pensar por ele mesmo, estou voltando para casa, agora eu vou rápido. Se nós permitimos isso, ele assume o comando. E vai adquirir um hábito de voltar para casa apressadamente. Nós permitimos esse comportamento. E aquilo vai sedimentando no arquivo de memória. Todas as vezes que ele volta, ele quer voltar rápido. E geralmente o cavaleiro permite. Então o cavalo ele tem que ter a mesma disposição na ida e na volta. Se o cavalo está num ritmo inadequado àquele proposto pelo cavaleiro, tanto na ida quanto na volta, nós temos que assinalar isso junto ao cavalo com as nossas intervenções. Não é? Se ele está indo mais devagar do que eu quero, eu preciso entrar com estímulos dizendo, não, vamos aumentar aqui o ritmo. Não é? Se ele está voltando muito apressado, eu tenho que dizer para ele, não, vamos diminuir o ritmo. Não é? É assim que se educa o cavalo, fazendo a ele as sugestões de acordo com o nosso interesse. Não só o interesse de momento, mas o nosso interesse de que o cavalo esteja sempre fazendo a nós a seguinte pergunta: o que é que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Esse é o bom cavalo. Ele não pode se antecipar ao cavaleiro, fazer algo por si mesmo. Não é? Ele tem que esperar o comando, o estímulo do cavaleiro para que ele corresponda. Ok? Então, Rodolfo, se o seu cavalo está apressado ao voltar para casa, coloque o cavalo ao passo. Não é? Faça isso algumas vezes até ele perder a ansiedade. No momento em que você perceber que ele relaxou no passo, que ele está ali agora sem pressa, sem ansiedade, você experimenta colocar ele no próximo andamento. Se ele manifestar ansiedade, volte ao passo outra vez. E assim até
o cavalo compreender que ele deve se comportar conforme o pedido do seu cavaleiro. Ok? Muito bem. O Rodolfo está agradecendo aqui. Eu que agradeço a pergunta, porque nós pudemos, através delas, fazer contribuições ao nosso público. Obrigado. Muito bem. Agora, vamos passar à próxima pergunta, que foi feita aqui pelo nosso amigo Leonel Juanico Castro. Uma pergunta interessantíssima essa. O Leonel, ao observar manadas de cavalos lá no Uruguai, a terra dele, ele disse o seguinte: muitas vezes, quando a manada começa a galopar, os potros que estão ainda mamando correm junto das suas mães, né? Perto ali do ventre da égua, ficam ali coladinhos no ventre da égua, galopando junto com ela. Inclusive, quando acontece algum imprevisto e o potro escorrega, fica para trás, a próxima égua que passar ao lado dele, ele vai para a mesma posição e corre ao lado, e galopa ao lado dela. É uma observação interessantíssima e que corresponde à realidade. É isso mesmo que acontece, viu, Rodolfo? Perdão, é isso mesmo que acontece, Leonel. Eu também já observei isso. Eu tenho um tio que criava cavalos no norte de Minas e eu cheguei a fazer condução de 200 cavalos sendo tocados por cavaleiros e eu observei isso algumas vezes, né? 200 cavalos juntos representam uma manada e todas as vezes que na manada há potros com suas mães, eles galopam dessa maneira que o Leonel descreveu, junto ao ventre das suas mães. Então vamos aqui agora citar algumas referências para vocês entenderem por que o potro galopa nessa posição junto à mãe, junto à égua. Bom, o galope para o cavalo é um sinal de alerta, alerta de perigo, porque cavalos que vivem em manadas, cavalos selvagens, eles não saem por aí galopando ao léu, eles só galopam em momentos de necessidade, e geralmente quando há algum sinal de risco para a manada. Porque eles querem poupar energia, eles não ficam gastando energia à toa. Não é? Então, esse alerta de perigo é o primeiro fator que leva o potro a procurar a sua mãe, a ficar próximo dela. Se agora as mães estão galopando, o potro vai querer galopar exatamente nessa posição. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro deles, os membros locomotores da mãe, da égua, são também armas de defesa. O cavalo, quando está acuado, quando está se sentindo intimidado por alguma ameaça, ele usa membros anteriores e membros posteriores como armas de defesa. Então o potro, nessa posição ao lado do ventre da égua, ele está exatamente entre as principais armas de defesa, que são os membros anteriores e os membros posteriores. O cavalo pode dar tapas com os membros anteriores e coices com os membros posteriores. Além disso, a boca da égua também pode atuar como arma de defesa em alguns momentos, mordendo, não é? O predador, por exemplo. Então o potro, naquela posição, ele está defendido pelo sistema locomotor, membros anteriores, membros posteriores, e também pela boca da égua que está ali numa posição que defende o potro. Okay? Então esse é o primeiro fator. Outro fator importantíssimo, o ventre da égua foi o lar do potro, a moradia do potro durante todo o processo de gestação, não é isso? Então, instintivamente, o potro busca aquela posição num momento de risco, como se ele estivesse querendo voltar para o seu lugar seguro. Qual que é o lugar que ele encontra maior segurança? Próximo ao ventre da sua mãe, pois foi ali que ele foi gerado. Instintivamente ele busca aquela posição. Então é um instinto de preservação que leva o potro a essa posição. Ok? O Leonel também citou na sua indagação algo interessantíssimo, que foi a diferença entre as energias masculina e feminina, ou seja, dos cavalos e das éguas, no que se refere à proteção dos potros, não é? Então a diferença, na nossa opinião, Leonel, da proteção masculina e feminina, ou seja, do cavalo e da égua, no que se refere ao potro, é que a mãe, a égua, ela acolhe para depois defender. E o pai,
ou o macho, o cavalo, ele defende. Ele está também em defesa do potro, porém, muitas vezes, sem acolher. Então, para mim, a diferença é essa. Né? A mãe acolhe para depois defender. O pai defende e muitas vezes não oferece acolhimento. Ok? Bom, então seriam essas as minhas considerações relacionadas à sua pergunta, Leonel. Muito obrigado, viu? A próxima pergunta é do Augusto Ferraz, um espectador nosso, que mandou um e-mail para nós com essa pergunta. Qual a importância da descontração para o cavalo e para o cavaleiro? É uma pergunta extraordinária essa, porque ela oferece aqui várias reflexões nossas relacionadas a esse aspecto, né? A importância da descontração para o conjunto cavalo-cavaleiro. Né? Então vamos começar falando da importância da descontração para o cavalo. Primeiro, o cavalo, quando está descontraído, ele ganha liberdade dos seus movimentos articulares. Toda vez que o cavalo está tenso, as suas articulações perdem mobilidade. E cada articulação do cavalo representa uma mola, uma alavanca poderosa, que precisa estar disponível para que o cavalo faça uso, não é? Do seu sistema articular. Então a primeira importância da descontração para o cavalo é isso, liberdade dos movimentos articulares. Outro aspecto importantíssimo. Se o cavalo estiver descontraído, ele vai realizar menor esforço muscular. Todas as vezes que nós estamos contraindo, se eu estou fazendo uma atividade física qualquer, o músculo será mais solicitado, muitas vezes mais do que o necessário. Então a descontração mental e física favorecem a descontração muscular também. Eu agora vou usar os meus músculos sem esforços indevidos, ok? O que gera desgastes, né, para o cavalo. Então, se o cavalo estiver descontraído, ele vai aprender a trabalhar fazendo menos força. Seria a moral da história aqui, né, no que se refere a esse raciocínio. Outra vantagem para o cavalo relacionada à descontração é que ele vai ter maior disponibilidade da sua coluna vertebral. A coluna vertebral é a matriz que rege o sistema de sustentação e locomoção, ok? Porque o cavalo é um animal vertebrado, então seus membros locomotores estão conectados à coluna vertebral. Quanto mais descontraído o cavalo tiver, mais disponíveis estarão os movimentos da coluna vertebral e, em consequência disso, mais disponíveis os movimentos do seu sistema locomotor. Um cavalo tenso, a primeira coisa que acontece é ele engessar a coluna vertebral. Contrair a coluna. Ela perde mobilidade tanto no sentido frontal quanto lateral. E isso reflete imediatamente no desempenho do seu sistema de sustentação e locomoção. Ok? Bom, outra vantagem da descontração para o cavalo é a preservação das estruturas locomotoras. O que quer dizer isso? Preservação das estruturas locomotoras. Quais seriam essas estruturas? Ossatura, musculatura, tendões, ligamentos, articulações e cascos. Então, um cavalo descontraído, ele vai poupar as suas estruturas locomotoras, por todos os motivos que nós dissemos anteriormente. Não é? Um cavalo descontraído, ele faz menos força, ele trabalha mais equilibrado, não é? Ele vai realizar movimentos mais espontâneos. Não é? Então, o seu desgaste e o desgaste dessas estruturas diminui muito. Então, nós conseguimos, com a descontração do cavalo, um aumento de desempenho funcional e até mesmo um aumento da sua longevidade. Por quê? Porque o cavalo vai desgastar menos. Um cavalo que trabalha a vida inteira contraído, o desgaste dele é muitíssimo maior do que um cavalo que aprende a trabalhar de forma descontraída. Não é? Ele está economizando energia e poupando todas as estruturas do seu sistema físico. A descontração. Não é? Bom, além disso, a descontração aflora a sensibilidade cutânea do cavalo. A nossa também. Quando nós estamos contraindo,
contraídos, nós diminuímos a nossa sensibilidade cutânea. Por exemplo, se eu falo para um sujeito assim, ó, vou te dar um murro, hein? A primeira coisa que ele faz é contrair o corpo. Para quê? Para diminuir a sensibilidade. Não é isso? Então, quando o cavalo está em atitude de descontração mental e física, ele fica com a sua sensibilidade cutânea aguçada. Isso facilita a nossa comunicação com ele, porque ele vai ter uma percepção mais nítida da ação das ajudas, que a ele estão sendo transmitidas através da prática da equitação. Não é? O toque, qualquer toque, ele percebe com mais nitidez se ele estiver descontraído. Um cavalo contraído, não. Às vezes, um cavalo em atitude de descontração, eu preciso ser muito mais contundente na ação da ajuda para que ele perceba. Não é? Então, o aumento da sensibilidade e a facilitação da comunicação são dois ganhos extraordinários advindos da descontração mental e física do cavalo. Entrou aqui o Rosimar Neves, um grande amigo, mestre de karatê, aluno nosso. Muito obrigado, Rosimar, por você estar conosco, viu? Isso muito aqui engrandece esse momento. Obrigado. Várias outras pessoas aqui, o Saulo, o Enevaldo, muito bem, o Arlindo. Ótimo, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? É para vocês que nós estamos aqui oferecendo essas contribuições. Estejam sempre conosco. Bom, agora vamos falar dos benefícios da descontração para o cavaleiro, né? Nós estávamos falando dos benefícios para o cavalo e agora vamos falar para o cavaleiro. Bom, primeira coisa, a descontração, quando o cavaleiro está descontraído, ele ganha equilíbrio se ele estiver montado. Imaginemos um artista circense, um malabarista, que anda sobre a corda bamba. Ele às vezes coloca uma vara na mão para favorecer o equilíbrio, né? E às vezes até sem vara. O que é que contribui mais para que ele se mantenha equilibrado ao fazer a travessia pela corda bamba? A descontração mental e física. Se ele contrair mental, estou com medo, acho que vou cair, imediatamente ele contrai fisicamente e perde o equilíbrio. Não é? O cavaleiro é a mesma coisa. O cavaleiro, quanto mais ele estiver descontraído, melhor será o seu equilíbrio ao montar o cavalo. O seu corpo vai se adaptar mais aos movimentos do cavalo. Então o ganho de equilíbrio é muito grande quando nós conseguimos descontração. Por isso que quando eu estou dando instrução, eu sempre repito para o aluno, vamos fazer o possível para manter a boa posição ao cavalo, a boa posição a cavalo, porém não se esqueça, esteja sempre descontraído. Porque é muito comum nós falarmos para o aluno assim, olha a posição, o sujeito endurece, aí, agora descontrai, a pessoa desmancha, perde a boa posição a cavalo. Né? Então nós temos que conciliar posição adequada e descontração. São duas coisas indispensáveis para a boa prática da equitação. Okay? Outro fator que é favorecido através da descontração, é o aumento da sinergia de conjunto. O que é sinergia? Ação coordenada. A boa prática da equitação, ela sugere uma ação coordenada entre o cavalo e o cavaleiro, o conjunto cavalo-cavaleiro. Se eu estiver descontraído, a ação coordenada ganha desempenho, ganha performance. Muitas vezes, a descoordenação entre os movimentos do cavalo e do cavaleiro, ou seja, a perda da sinergia, está relacionada com contração física. A pessoa não consegue se adaptar bem ao movimento do cavalo, compromete o equilíbrio e compromete a sinergia, essa ação coordenada entre os movimentos do seu corpo e o movimento do corpo do cavalo. Tá? Outro ganho da descontração é que nós ganhamos agora uma melhor ação das ajudas que são impressas no momento que nós estamos montando o cavalo. Quais ajudas? Quaisquer que sejam. Se eu estou descontraído, por exemplo, uma ajuda de perna, ela vai acontecer de uma forma muito mais eficiente. Se eu estiver contraído, eu tenho dificuldade de acionar uma ajuda de perna.
Se eu estiver contraído, eu tenho dificuldade de acionar uma ajuda de corpo, né? De posição de quadril, de posição de ombro, porque o corpo está enrijecido, ele está engessado. Então toda a expressão do cavaleiro ao praticar a equitação, ela tem íntima relação com a sua descontração mental e física. Nós precisamos nos perguntar sempre, quando estivermos montados, eu estou tenso mental e ou fisicamente? Não é? E fazer uma varredura. Eu sempre falo para o aluno, comece a perceber se há pontos de tensão em alguma região do seu corpo. Comece de baixo para cima. Pense nos seus pés, nos tornozelos, não é? Na canela, no fêmur, no quadril, no tronco, na região lombar, na região da torácica, na região peitoral, nos ombros, nos braços, antebraços, mãos, pescoço, região cervical, cabeça. Busque a melhor posição e, ao mesmo tempo, descontraia. Então, é fundamental. É fundamental nós entendermos os benefícios da descontração para o cavaleiro em vários aspectos. Não é? Outra questão importantíssima, que eu não quero deixar de citar, é que a descontração ela favorece o desenvolvimento do sentido de propriocepção do cavaleiro. O que é a propriocepção? É aquela percepção que nós temos de nós mesmos, do nosso corpo e do corpo do cavalo. É como se eu tivesse que vestir o cavalo. O cavaleiro veste o cavalo. Eu agora tenho a percepção de todas as partes do meu corpo e de todas as partes do corpo do cavalo. E nós estamos agora formando um corpo só. É aquela sensação centáurica de que da cintura para baixo o cavalo seja o prolongamento do nosso corpo. Não é? Então, esse sentido de propriocepção, para que nós percebamos mais a nós mesmos e ao cavalo, conjuntamente, tem íntima relação com a descontração. Nenhum cavaleiro contraído consegue um bom resultado no que se refere à propriocepção. Ok? E por último, a descontração ela vai atribuir muito mais eficácia nos desempenhos funcionais que nós formos realizar. Não importa se é uma prova de equitação acadêmica, se é uma prova de salto, de obstáculos, se é um cross-country, se é uma prova de vaquejada, se é uma prova de apartação, não importa qual seja, qualquer modalidade de equitação, para que ela seja bem praticada, bem executada, é preciso que o cavaleiro, de preferência o conjunto, esteja descontraído. É só nós pensarmos num atleta de qualquer esporte. É possível um atleta humano, não importa qual esporte ele pratique, ter bom desempenho se ele estiver contraído mental e fisicamente? É muito difícil que isso aconteça. Não é? Então nós temos que compreender a importância da descontração e buscarmos essa descontração de forma constante. Estarmos sempre lembrando, será que eu estou contraído? Será que o meu cavalo está contraído? O que eu posso fazer para que o meu cavalo descontraia e para eu também descontrair? É uma pergunta que nós precisamos estar com ela sempre presente na nossa relação junto ao cavalo. Ok? Eu vou contar uma história para vocês, para ilustrar aqui essa questão da descontração, que é bem interessante essa história. Não sei se a Isabela está aí. Eu queria muito que você escutasse essa história aqui, Isabela. Ela me lembrou muito você. Você está por aí? Se tiver, acene para mim aqui, Isabela. Bom, é uma história sobre a cavalaria de Gengis Khan. Gengis Khan foi o maior conquistador de territórios que já existiu na história da humanidade. Não é? As conquistas de Alexandre o Grande, por exemplo, comparadas às de Gengis Khan, são insignificantes. Né? Gengis Khan realmente foi o grande conquistador de todos os tempos. Né? E ele tinha uma cavalaria muito poderosa. E ele chegou a reunir centenas de milhares de cavalarianos nas suas guerras de conquista. Né? E a cavalaria ela tem vários tipos de regimento de cavalaria. Um deles é chamado de cavalaria ligeira. A cavalaria ligeira, na época de Gengis Khan, era armada com arcos e flechas, né? Chamados arqueiros móveis, porque tem aquele arqueiro que fica parado, né?
E o arqueiro móvel é o arqueiro cavaleiro, que monta e usa o arco e flecha em alta velocidade. Bom, é óbvio que naquela época existiam os mestres de arquearia para treinar os cavalarianos que compunham esse regimento de cavalaria ligeira e faziam uso do arco e flecha. Gengis Khan também é conhecido como o homem que teve o maior número de filhos na história da humanidade. Alguns estudiosos dizem que 1% da população mundial carrega os genes de Gengis Khan, né? Diz que ele teve milhares de esposas e uma coisa assim incalculável. E conta a história que um dos seus filhos, desses milhares de filhos que ele teve, fazia parte desse regimento de cavalaria ligeira. E ele manifestou o desejo de se destacar no regimento, né, por suas habilidades. E ele procurou o mestre que treinava, e pediu que ele tivesse atenções especiais por parte do mestre. E o mestre disse a ele: para que você seja um bom arqueiro, é necessário não ter tensão. Substitua a sua tensão por intenção. Foi a primeira dica do mestre. E prosseguiu: quando nós queremos, quando a nossa vontade está dirigida para determinado foco, e nós nos permitimos, nós nos tornamos. Então, quando nós queremos e nos permitimos, nós nos tornamos. É outra dica que ele deu para que ele adquirisse as habilidades pretendidas. E complementou: todavia, quando nós queremos e tensionamos mental e fisicamente, não alcançamos. Então, a descontração mental e física, ela tem influência determinante nos nossos desempenhos, sejam eles quais forem. E ele disse ainda para ele: nunca pense em acertar o alvo, pois se você estiver preocupado em acertar o alvo, você vai ficar tenso. E ao ficar tenso, você vai prejudicar o arco e também a flecha. Isso é metafórico, né? Isso são palavras metafóricas que podem ser aplicadas em vários aspectos do nosso viver. E que tem íntima relação com a pergunta que foi feita e a resposta que nós estamos aqui oferecendo. A importância da descontração mental e física para o cavaleiro, para o cavalo e para todos os aspectos que se relacionam ao nosso viver, né? O Leonel Ranico comentou aqui: isso é física quântica. Exatamente, Leonel, é física quântica. Bom, a próxima pergunta é da Débora. A Débora Diniz perguntou para nós aqui: eu gostaria de saber como devo fazer para saber quando eu estou errando e quando eu estou acertando nos procedimentos junto ao meu cavalo. Então ela quer saber como fazer para identificar os momentos em que ela erra e os momentos em que ela acerta na relação com o cavalo dela. É uma pergunta profunda essa, Débora. Obrigado por você nos enviar. Vamos tentar aqui, né? Eu diria que o próprio cavalo nos diz isso, quando nós estamos acertando e quando nós estamos errando. Ele é uma escala de medidas que nos dá esse referencial o tempo todo. Né? O tempo todo. Nós precisamos estar atentos a ele para compreender aquilo que ele está nos dizendo. Ele sempre vai dizer se eu estou errando ou estou acertando através do comportamento dele diante de mim. Okay? As reações do cavalo, no que se refere às minhas ações, como eu já disse em outra live, é na prática a terceira lei de Newton. Não é? A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, porém em sentido contrário. Então, às nossas ações, o cavalo sempre vai manifestar reações. Se elas são negativas, eu posso estar entendendo que eu estou errando. Se elas forem positivas, isso me dá o entendimento de que eu estou acertando. Seria uma maneira de nós chegarmos a essa conclusão. Não é? Todas as minhas ações negativas provocam reações negativas por parte do cavalo. Todas as minhas ações positivas provocarão reações positivas no cavalo, mesmo que isso não seja de imediato.
Nós temos que perder o imediatismo. Muitas vezes nós precisamos construir uma resposta do cavalo que não é imediata. É preciso, por isso, nós precisamos ter paciência, disciplina e persistência. Seguir adiante com o mesmo tipo de ação para que em determinado momento o cavalo se proponha a devolver para nós uma reação que reflita as nossas intenções positivas relacionadas a ele. Então, se o cavalo tem um trauma de orelha, contato de orelha, não quer que eu coloque a mão, por mais cuidadoso que eu seja, no primeira tentativa, pode ser que o cavalo reaja, não aceitando. Mas, se eu procurar os meios de acessar a orelha dele através do contato da minha mão, pouco a pouco, não é? Com paciência, com disciplina e com persistência, vai chegar o dia em que o cavalo vai permitir ser tocado pelas minhas mãos nas suas orelhas. É um exemplo disso que eu acabei de dizer. Não é? Então lembre-se disso, mesmo que as respostas positivas não sejam imediatas, nós precisamos persistir em determinadas direções para que elas aconteçam. Muitas vezes o tempo de processamento do cavalo, muitas vezes não sempre, né? É individual. Nenhum cavalo responde igual ao outro cavalo. Então a pessoa pode dizer, meu cavalo, eu fiz isso nesse cavalo aqui, deu certo, mas no outro não está dando. Pode ser que o tempo para aquele cavalo seja diferente para o tempo desse cavalo. Né? Então a paciência entra nesse momento, né? De eu entender que eu preciso persistir com disciplina para que o resultado aconteça mais adiante, ok? Bom, o Luan está dizendo aqui, muitas das vezes o cavalo erra por culpa nossa mesmo, pois ele tem um grande poder de percepção. É isso mesmo, Luan. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. O Paulo Paraty está aplaudindo aqui. Obrigado, Paulo, pelo seu aplauso aqui. Eu vou contar uma outra história aqui. Então, lembrei de uma outra história aqui. Opa, agora estamos recebendo aqui a presença do Dr. Gustavo Braune, o maior veterinário equino que eu conheci na minha vida. Ele tem uma filosofia que hoje ele oferece para todos nós, chamada inteligência biológica. Então procurem aí, digitem esse termo aí no YouTube, no Instagram, inteligência biológica, que vocês vão encontrar o Dr. Braune. Dr. Gustavo Braune. Obrigado, Braune, pela sua ilustre presença aqui. Vou contar uma história aqui. Vou até oferecê-la a você, Braune, essa história que eu vou contar agora. Então vamos a ela. Bom, diz a história que um samurai procurou um sábio e lhe disse, né? Procurou o sábio e falou para o sábio assim, eu sou exímio na prática das artes marciais. E complementou, eu queria saber, sábio, de você, o seguinte, onde é que começam os caminhos do céu e do inferno? Foi a pergunta que o samurai fez para o sábio. O sábio refletiu um pouco e respondeu, mas por que um samurai, que é conhecido como um guerreiro impiedoso, muitas vezes sanguinário, quer saber algo dessa natureza? Eu não vou satisfazer a sua vontade, não. Irritado com essa resposta, imediatamente o samurai sacou a sua katana. A espada do samurai chama-se katana. Não é? E o sábio fez aquilo propositalmente, né? Ele fez aquela provocação no samurai de forma proposital. O samurai saca a katana. No momento em que ele saca a katana, o sábio retoma a palavra e diz para ele, aí está, esse é o início do caminho do inferno. O samurai cai em si, recoloca a katana na cintura e em seguida, gentilmente, o sábio diz a ele, aí está, esse é o início do caminho do céu. Então a moral da história, a boa e a má conduta estão nas nossas atitudes. Não é? Vamos repassar isso para o cavalo agora. Né? A boa e a má conduta diante do cavalo estão nas nossas atitudes.
Nós precisamos nos auto-observar para identificar a natureza das nossas atitudes diante do cavalo. Se elas estão sendo boas ou más, positivas ou negativas. Bom, e o que é que faz com que as nossas condutas se tornem positivas? O trabalho que nós fazemos dentro de nós para elevar o nosso nível de discernimento, o nosso nível de consciência. E a percepção das nossas atitudes. Eu acho que nós devíamos andar com uma câmera nos filmando e no final do dia nós assistimos o nosso filme, como é que nós nos comportamos durante o nosso dia. Né? Ali nós teríamos a oportunidade de identificar uma série de procedimentos, de atitudes equivocadas. O Leonel está dizendo, eu creio que tudo começa em nosso coração. É exatamente isso, porque o coração simboliza o discernimento elevado, a consciência, né, que reside nos nossos sentimentos nobres. É isso mesmo, Leonel. Então, mas nós podemos fazer esse exercício. Qual exercício? De autoobservação. Isso quer dizer o quê? Nos enxergar em cena. Treinem esse exercício. Quando vocês estiverem junto ao cavalo, tentem se ver em cena. Para de prestar muita atenção ao cavalo e comece a prestar atenção em si. Comecem a se ver mais do que estar vendo ao cavalo. Né? É mais importante nós olharmos para nós mesmos e depois para o cavalo. Não esquecer o cavalo nunca, mas o foco das atenções preferencialmente em nós mesmos. Porque aí nós teremos a oportunidade de identificar as nossas atitudes, os nossos procedimentos e, num segundo momento, poder corrigi-las se houver essa necessidade. Não é? Errar é humano. Todos nós somos imperfeitos. O que é desumano é persistir no erro, eu diria. Não é? Se nós erramos e persistimos no erro, isso não é uma atitude nem inteligente, nem de bom senso e não vai fazer bem para nós, nem para aqueles que estão ao alcance das nossas influências, inclusive os nossos cavalos. Não é? Então, o cavalo é o sábio. Não é? O cavalo é o sábio da historinha que eu contei, que sempre nos dirá se nós estamos no caminho certo ou não. Prestemos atenção a ele. Só tem uma diferença. O que ele vai dizer para nós será dito silenciosamente. Não será dito em palavras. Então nós vamos precisar aprender a fazer essa leitura das suas reações mediante as nossas ações sobre ele, refinando as nossas percepções e exercitando a autoobservação. O exercício de nos auto-observar. É importantíssimo isso, ok? Eu não sei se tem alguma pergunta aqui. Essa aqui foi a última pergunta que me mandaram. Deixa eu passar aqui as falas de vocês para ver se ficou alguma pergunta para trás. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós ainda temos alguns poucos minutos aqui antes do encerramento. Deixa eu ver aqui. Não, acho que não. Acho que não ficou nenhuma pergunta para trás. Se alguém quiser fazer, fique à vontade. Não quero esquecer de dizer a vocês para continuar enviando a nós os comentários e perguntas. Para nós fazermos isso que nós fizemos aqui agora. Atender a vocês. Esse é um dos propósitos da escola chamada Cavalo, no nosso canal. Oferecer para vocês informações, conhecimentos, experiências fundamentados em toda a nossa relação junto ao cavalo durante mais de meio século, não é? Fazendo isso. Então nós ficaremos muito gratos com o envio das perguntas de vocês para que nós possamos fazer pequenas contribuições como tem sido até agora. Continuem nos seguindo nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram e também no YouTube. No YouTube nós temos lá publicações muito frequentes também, e não são as mesmas. Há publicações aqui que não existem lá e vice-versa. Perguntas aqui, ó. O Leonel dizendo, os cavalos para mim são tão grandiosos que sempre
nos oferecem uma segunda oportunidade de melhorarmos. Isso mesmo, Leonel. É um exercício, não se sabe se é um exercício ou um trabalho, né? São as duas coisas, né? É um grande exercício e um trabalho que nos engrandece. Obrigado, Leonel, pelo comentário. A Isabela está dizendo que desconhece pessoa melhor que você para fazer isso. Eu posso citar você. Você é melhor do que eu para fazer isso, Isabela. Viu? Fique sabendo. A Isabela é a minha irmã fraterna e nós temos aqui muitas afinidades. E eu estou aqui esperançoso de que a qualquer momento ela aceite o nosso convite para nós fazermos uma live. E eu acho que vai ser de grande contribuição para o público da escola chamada Cavalo. Obrigado, viu, Isabela, pelo seu carinho, por você estar conosco aqui. Isso aí me deixa muito lisonjeado. A Sandra Galimberti Lamberti está dizendo aqui que ensinamentos maravilhosos e sábios. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Sandra. A Isabela está aqui se declarando seu amor fraterno por mim. Eu também te amo, minha irmã, é o que eu posso lhe dizer, com todo o meu coração. O Sensei Rosimar, mestre de Karatê, está dizendo: excelente e obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco. Grande abraço. Retribuo o seu abraço, Sensei. Muito obrigado pelo privilégio de tê-lo conosco aqui. Obrigado, Isabela. Muito obrigado. Ela agradecendo aqui mais uma vez. Então, como eu ia dizendo, não deixem de nos acompanhar no Instagram, no YouTube, e também nós estamos no Facebook e no Spotify. O Gustavo Brown, Dr. Gustavo, muita inspiração e muita transpiração. É a relação a se construir com o cavalo. É isso mesmo, Brown. Boa. Vou repetir. Muita inspiração e muita transpiração. É a relação a se construir junto ao cavalo. Ótimas palavras, ótimas palavras. A Isabela está lá, ó, aplaudindo aqui, ó, as suas palavras, Brownie. Muito bom, muito bom. O Brownie é uma pessoa que inspira a todos nós. Qualquer hora ele vem aqui para nós fazermos uma live também, viu, pessoal? A Isabela está dizendo: Brown e Paulo Guilhom, 2 mestres. Oh, meu Deus do céu. Nós dois vamos responder juntos. Eu vou responder em nome do Brown, Isabela. Nós somos 2 aprendizes e queremos continuar sendo. A Dri está agradecendo aqui. Eu que te agradeço, Dri, por sua presença sempre assídua aqui nas nossas lives. Fico muito agradecido, viu? Bom, pessoal, então, de nossa parte eram essas as contribuições de hoje. O Leonel: graças, professor, por compartilhar tanto conhecimento. Agradecido fico eu, Leonel, mais uma vez, por você estar aqui conosco nessa cavalgada, ok? Espero qualquer dia poder fazer isso pessoalmente com você aí no Uruguai ou aqui no Brasil. Vamos ver quem vai primeiro ao outro, não é? Que seja breve, que seja em breve. Bom, pessoal, muito obrigado por todos aqueles que estiveram nos acompanhando durante a live. Uma boa noite para todos vocês. Lembrando que quinta-feira estaremos aqui novamente às 19 horas para uma próxima live. E recebam todos o meu melhor abraço. Peço agora licença para desconectar. Até a próxima.